Meu querido, minha querida, quero deixar uma palavra para você para o início dessa semana. Hoje faz uma semana que os Jogos Olímpicos acabaram, né? E com esse final de Olimpíadas, eu quero fazer um paralelo da participação do voleibol, tanto masculino e o futebol masculino versus o futebol e o voleibol feminino. Isso me fez lembrar a palavra de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que diz assim, a parte inicial: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esse é um texto que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que Salomão quer dizer com isso. Por que o fim é melhor do que o começo? Geralmente a gente se anima mais e gosta mais do começo das coisas. E isso, com essas Olimpíadas, eu lembrei disso. Você que acompanhou, que gosta de esporte, lembra que o voleibol feminino de quadra começou muito bem. Terminou a primeira fase sem perder um set. E o futebol feminino começou também muito bem, goleando os 2 primeiros jogos, empolgando. Enquanto o futebol masculino começou com 2 empates em 0-0, recebendo muitas críticas. E o voleibol masculino teve a última partida da primeira fase decisiva, onde precisava ganhar da França para se classificar. Enquanto isso acontecia, havia muitos elogios ao voleibol e ao futebol feminino e muitas críticas ao voleibol e futebol masculino. Bem, as Olimpíadas acabaram e você sabe que o voleibol feminino caiu nas quartas de final e o futebol feminino ficou em 4º lugar, enquanto o voleibol e o futebol masculino ambos conseguiram a medalha de ouro. E isso me fez lembrar desse versículo de Salomão: é melhor o fim do que o começo. Porque quando você termina as coisas, aquilo que você conquista ninguém pode mais tirar de você. Agora, quando a gente está só no começo, as coisas podem mudar. Olha o que diz Provérbios 27:1. Não te presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não te ensoberbeças, não te alegre, não conte com o amanhã, porque você não sabe o que vai te acontecer hoje. Daí o ditado: não conte com a galinha, com o ovo dentro da galinha. Isso me faz lembrar do que Paulo fala, já falei isso em outro vídeo, da caminhada cristã, que nós estamos numa caminhada, numa maratona, e Paulo diz que nós devemos correr a corrida de tal maneira que possamos alcançar o prêmio. Talvez você esteja numa fase na sua vida onde o teu começo está muito mal, onde tudo vai muito mal e você acha que não tem mais jeito, você começou mal atrás, acha que é o fim. Deus pode mudar o quadro. Talvez você esteja no contrário, soberbo, se vangloriando, achando que está tudo dando certo e assim será. Mas as coisas podem mudar. Isso me faz entender que então nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, sempre. Nós precisamos da orientação de Deus, porque nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, mas Deus sabe. Muitos ao longo da história começaram mal, mas terminaram bem. Enquanto muitos começaram bem, é o chamado cavalo paraguaio, começa bem, começa liderando e depois despenca. É o fim que mostra a realidade das coisas. Por isso, Lucas capítulo 21, verso 19, Jesus diz: na vossa perseverança possuís a salvação da vossa alma. Estamos caminhando rumo ao céu, precisamos perseverar na doutrina, na palavra, na essência do Evangelho. Porque você conhece muitos que começaram bem, não conhece? Muitos que começaram animados na igreja, orando, pregando, entusiasmados e ficaram pelo meio do caminho. Não é isso que Jesus nos ensina na parábola do semeador? Da semente que cai é aquele que recebe a palavra com alegria, mas logo depois o diabo vem e rouba a palavra do seu coração. Muitos começam bem, mas não terminam. Não é o começar, não é o chegar no metade do caminho. Você precisa terminar. Aquele cara que faz metade da faculdade, aquele cara que nunca entrou numa faculdade, no final das contas não tem muita diferença. Porque você precisa terminar a faculdade, você precisa se formar. Se você faz a metade de uma maratona, ou se você nem começa, não há diferença, porque você precisa completar, você precisa chegar na reta final. Eu não sei como você está. Eu sei que o que vai dizer é no final. Talvez esteja tudo dando errado na tua vida, você acha que não tem mais jeito. Deus pode mudar o rumo da tua vida. Se você orar e buscar a direção de Deus, Ele pode fazer coisas novas. E no final você vai ver que valeu a pena. Confie em Deus.
persevere em Deus. É no final que nós receberemos a nossa recompensa. E termino com a palavra de Pedro à igreja: escrevo-vos a peregrinos e forasteiros. A nossa grande recompensa não está nessa terra, está nos céus. Jesus, na carta de Paulo às igrejas, de João às igrejas no Apocalipse, ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, ao que perseverar até o fim, a nossa recompensa está nos céus. Não importa o que nos aconteça nessa terra. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se esperarmos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis. Que você complete a jornada cristã, que você entenda que não é o início ou o meio, mas que a vitória está no fim. Que muitos começaram com tudo dando errado, mas deram a volta por cima e tiveram um grande fim. José, Davi, homens que tiveram muita tribulação no início, mas terminaram sendo honrados por Deus. A nossa honra e a nossa recompensa está nos céus. Não desanime, segue em frente, persevera, porque a nossa vitória está no fim. Deus te abençoe em nome de Jesus.